Fala galera do Movingcast, tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo é com a Aline Miranda. Fala Aline, tudo bem contigo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Valeu por aceitar o convite, né? Eu olhei seu perfil, vi que você é um profissional aí do mundo digital, da inovação, tecnologia. Muito legal bater um papo aí contigo. Deixa eu te perguntar, normalmente a gente, quando eu olho no LinkedIn, né, eu percebo que o pessoal que trabalha com inovação, nesse mundo de novos produtos e tudo mais, tem um pouco de agilidade, tem um pouco de tecnologia, tem um pouco de software. Como que você começou na carreira? Qual que foi a sua origem na carreira nesse mundo digital? Bom, eu comecei com tecnologia, né? Nasci tecnologia, desenvolvedora, e migrei ali para a parte de agilidade depois de um bom tempo. Trabalhava em banco e ali fui convidada a fazer parte da transformação do banco, e foi aí que eu migrei para essa parte mais de governança, vamos dizer assim, né? De agilidade. O que ano que é mais ou menos quando você começou com a parte do desenvolvimento? Desenvolvimento em 2004, né? Eu tenho 21 anos de carreira, comecei em 2004 e depois eu migrei ali em 11, 12 para esse mundo mais metodologias. Antes como que normalmente na parte de tecnologia você é desenvolvedor, depois começa a liderar uns projetos na parte técnica, depois às vezes gerente de projeto. Como que foi essa sua jornada ainda nessa esteira do mundo de tecnologia? Tá, eu era dev mesmo, desenvolvedora, fiquei bastante tempo ali no Unibanco ainda, com desenvolvimento de baixa plataforma, ali a gente fazia o agência. Na fusão com o Itaú, eu fiquei um período trabalhando ainda como dev, aprendendo COBOL ali, era desenvolvedora sênior, trabalhava com COBOL, ainda totalmente dev. Aí voltei para baixo, falei, COBOL, legal, mas acho que eu prefiro voltar ali para baixo, que foi onde eu nasci, com o que eu aprendi mais. Nesse meio do caminho, eu fiz também uma pós em marketing, porque eu achava que podia me ajudar, apesar de ser diferente ali, né, do viés de tecnologia, mas pudesse me ajudar até na comunicação e visão de como vender melhor até os nossos projetos e as coisas que a gente queria fazer. Essa foi o que te motivou aí complementar o estudo? Complementar o estudo e pensar, poxa, isso aqui pode me ajudar de alguma forma, porque a gente tinha muita comunicação com o nosso negócio. Perfeito. Na época sou dev e estou entendendo que com o meu negócio o que eu preciso fazer, vou desenvolver isso daqui. Então, para ter até essa troca melhor com o meu negócio, entender melhor o que ele queria, eu achei que pudesse me ajudar, ajudou bastante no fim, tá? Assim, foi bacana, foi um outro viés ali, um outro olhar, até para trocar com o negócio, ele também entender que a gente podia se comunicar valor, por que você quer dessa forma, olha, mas vai trazer esse problema, tá tudo bem, olha, não vai escalar, você tem certeza que a gente vai fazer isso, você não quer recortar, então... Você diz até em sugestão de produto e de serviços. Exato. Então, é um olhar de marketing, assim, inclusive na abrangência do produto, literalmente, né? Do produto indo ao mercado mesmo. Exato. Pô, isso pelo menos eu olhando, baita vantagem competitiva, assim, né? No olhar, sei tecnologia e sei como os princípios aí, não só princípios, né? Você fez uma aposta, né? Que é de marketing. Para ajudar nesse... Visão de valor, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Que a gente... eu sou do mundo tech também, mais engenharia, né? Assim como você tem sua origem. Às vezes a gente se apaixona pela feature, né? Nossa, esse microfone, essa caneca. Aí a gente fica fazendo, mas às vezes não é o que o cliente quer, né? Essa percepção do valor versus a tecnologia, o quão importante é ter essa percepção? Como é que você foi construindo? Como você se sentiu quando você descobriu que a tecnologia não era tudo? Olha, parte dela veio justamente dessa frustração de, putz, por que eu tô fazendo isso aqui, né? No fim, eu pegava um documento ali, traduzia em código e eu não sabia exatamente por que eu estava fazendo aquilo. E eu não me sentia colaborando como eu poderia, dado que eu só olhava para aquilo, desenvolvia e entregava. Às vezes, nem conectava com o resto do que a gente estava fazendo, ou não era... Pô, podia ser melhor que isso, eu não consigo nem opinar. Né? E o fato de eu não poder nem ter uma troca melhor ali com o negócio de falar, mas por que você quer isso? Você não acha que talvez assim faça mais sentido? O cliente usa realmente isso? Como que a gente mede? Não poder fazer parte, né? Não ter ali uma conexão da inteligência do porquê estou fazendo isso.
me incomodava. E aí eu comecei a estudar coisas que pudessem me ajudar, não só a questionar, mas a sugerir, a trazer coisas que depois gerassem um valor. Eu vi muita feature começar e morrer porque eu falava, vamos fazer assim, é legal. Fazia, implementava, passava um ano, puxa, ninguém clica. Mas por que será que ninguém clica? Eu tive uma experiência de trabalho que era uma instituição financeira bem grande, assim. Eles tinham um departamento que ficava monitorando o uso das soluções contratadas das fábricas de software, porque depois de 3 meses acabava a garantia e a galera sequer usava. Exato. Então, olha só isso que você está falando, né? Quantidade de dinheiro que era colocado. Não precisa. Não só dinheiro, né? É dinheiro, é tempo. Às vezes, frustrações, expectativas. E olha só, então você tinha uma percepção, eu vi isso acontecer, e de fato a gente sabe que isso aí é um cenário verdadeiro. Né? Um pouco mais à frente ali no banco, quando eu já estava no grupo ali de transformação, uma das sugestões que a gente testou muito foi, vamos fazer uma célula e entender problemas. Então, tinha um problema, por exemplo, por que a gente tem um baixo número de pedido de cartão de crédito direto no site? Vamos pensar em sugestões que sejam baratas, que a gente consiga entender o porquê que isso está acontecendo. Vamos colocar um Google Ads e entender se a pessoa para em algum momento de preencher. Putz, o cara para no campo data de emissão do RG. Cara, a galera nem anda com RG. Mas eu realmente preciso do campo do RG? O que isso impacta no meu sistema? Esse dado ele é relevante, ele é obrigatório, né? E banco ele tem muita regrinha, tem SOX, tem Basileia, tem... Sim. Então mas eu preciso dessa informação. Ou naquele momento, né? Às vezes precisa, mas... Eu posso fazer isso depois. Então, como que, né? E tirar o campo, em 3 meses, alavancou 70%. O pedido de novos. E eventualmente perguntava depois e seguia a regra. Nem precisava. Nem era um campo obrigatório do tipo. Ele era um campo obrigatório do sistema, mas ele não era compliance, ele não era necessário. Então... Essa questão, eu nunca questiono quando às vezes porque a gente trabalha com o sistema, né? Às vezes a gente vê um sistema funcionando, a gente infere algumas coisas, né? É inevitável. Eu acho que o meu faz bastante tempo que eu não trabalho com o sistema, mas tá no DNA ali, é meu surgimento. Talvez, não sei se acontece contigo, mas essa questão de que algumas plataformas elas estão feitas para atender o processo e não ao cliente, como você está falando, né? Você ainda enxerga isso como algo presente, com de certa presença ainda, ou o movimento UX, Client Center, Customer Center e todas essas questões já conseguiu substituir essa camada do tipo, vamos empurrar a operação do sistema, né? Melhorou para empresas nativas digitais, sim. Você tem essa visão já, ela já existe, né? Então, assim, eu não preciso provar que, puxa, faz sentido eu entender, faz sentido eu olhar. Mas empresas mais antigas, que não são nativas digitais ainda, existe muito essa visão. Não tem uma visão focada ali no cliente, então dificulta bastante. Tem a indústria. A indústria foi a última, as indústrias, né? São Sim. as últimas ali a migrar para a transformação. Gartner traz isso de forma bem clara. Muitas não têm essa visão e não fazem com foco no cliente. O que eu ouvia muito era, não, mas eu sei o problema, essa é a solução. Mas então, vamos falar com o cliente. E parece que tem até um sentimento da posse, competição do conhecimento, né? Tipo, faz assim porque eu sei que funciona. Acho que essa frase não cabe mais, né? Não. É importante isso, né? Você não pode ignorar, mas... Não dá para ignorar, mas ela ainda existe muito. E as empresas que eram muito... as nativas digitais, isso eu via melhor. Teve um banco que eu participei de uma transformação que os diretores, eles traziam assim pra gente, mas o banco X tem. Tudo bem. O ponto não é a gente se comparar ao outro banco, mas sim olhar qual é o nosso objetivo, aonde eu preciso chegar e o que meu cliente vai fazer, porque no fim é ele quem vai te guiar aqui e te dizer. O principal objetivo dessa transformação inicial era, vamos alavancar o número de correntistas. Somos um banco digital que nascemos antes de muitos e temos pouquíssimos. O objetivo estava declarado. O objetivo estava declarado. E eu ia para essas reuniões com esses diretores e falava, gente, mas vamos lá, o objetivo é alavancar correntistas.
isso que você está dizendo, que você quer, porque o Nubank tem, ele é muito legal, mas Legal. assim, vai trazer correntista? Vamos começar a polemizar. Você comentou, ó, deixa eu ver, fazer uma história. Nasce no mundo tech, tech é vou brincar, né? Se eu fosse o Pink e o Cérebro, não sei qual que é o deles, um deles ia ter que saber tech para conquistar o mundo. Aí você tá falando assim que você chegava de uma forma consultiva mesmo, vamos ver, não, ou então vinham coisas meio óbvias do tipo copio da concorrência. Aí vai vir a pergunta que pode ser bomba, tá? Brincadeira. Não tem problema. Quando a gente fala da questão de produto, no Agilidade surgiu o PO, tem o Product Manager, tem qualquer outro nome aí, pouco importa, vamos dizer assim, o nome, mas pessoas com responsabilidade em desenvolvimento do produto. Na sua experiência e na sua percepção de mercado, nós temos esses profissionais no Brasil? Olha, temos poucos. Vejo que tem muito ainda assim a desenvolver, principalmente olhando esse aspecto de cliente, do porquê que eu estou fazendo isso, do valor gerado. É uma área que tem muita dificuldade ainda de entender ROI, por exemplo, do por que eu estou fazendo isso. Porque vai me trazer um determinado valor. Elas têm dificuldade de medir se depois. Mas trouxe. Dificuldade, eu vou fazer uma pergunta mais agressiva, não, técnica, assim. É dificuldade ou não mede? Não mede. Mas não mede porque não sabe. Certo. Mas se você levar o OKR para uma empresa dessa, eles facilitam a implantação? Não. Ou eles sabotam? Sabotam. Você entendeu porque das minhas 3 perguntas? Assim, a maioria até tem enxergar... Tem demais. Até eles enxergarem o real valor disso, sabota. E aí tem o ponto do medo da métrica, assim. Vou te dar o exemplo dessa transformação do banco, desse banco menor. A gente fez um levantamento inicial até para a gente poder construir qual seria a estratégia. Veja, ia muito além de agilidade. Agilidade era um meio no qual eu ia pegar times ali e dissolver. O meu ponto começou justamente com o time de marketing dizendo, gente, vamos atrás desses objetivos. Eu não sei fazer o plano de marketing, veja, eu não consigo construir aqui sozinha como consultoria, mas eu preciso de vocês e a gente construir essa visão conjunta. Que é o trabalho consultivo. Exato, que era o nosso trabalho. Então, montamos toda a estratégia do que a gente ia fazer e como que eu ia levar isso para os times. Nosso primeiro problema... Quando eu mostrei a métrica real aqui, hoje vocês levam 18 meses para implementar um projeto. O quê? Não, tira. Tá errado. Então, é aceitar a realidade. Aceitar a realidade. Esse é um exemplo. Da minha última casinha aqui, mostrava um indicador, eu passava um mês tentando reconquistar a pessoa para ela entender que meu indicador não estava errado e que, cara, tem valor. Eu não estou dizendo que você está errado ou que você está ruim. É só um fato numérico. Né? Só que se a gente não mede, eu não posso melhorar. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Tô pedindo, quando eu falo assim, deixa eu fazer a pergunta do conta, é a pergunta do corte, né? Tô brincando. Fica tranquilo. Quando você fazia isso, você estava atuando com qual papel? Era um papel de agilista? Não, aí já era um papel de liderança mesmo, da estratégia de agilidade das pessoas, da estratégia, na verdade, da transformação com as pessoas, porque embutia arquitetura, embutia tech como um todo, né? Reorganizar. A gente viu, tem a questão da agilidade, vamos falar de 5, 6 anos atrás, otimização, gestão, fluxo de trabalho, aí de repente começou a fazer product design, product discovery, métrica, estratégia, consultoria operacional, consultoria em transformação, o cara que era do UX começou a fazer UX design corporativo, que é uma das causas da visão amorfa, vamos dizer assim, da agilidade hoje, é porque se chamou muita coisa de agilidade que não era. O trabalho consultivo, por exemplo, é agilidade? Na essência ou na visão? Qual que é a sua visão sobre isso? Não sei eu nem sei o que é o certo ou errado, mas para conhecer a sua visão. Eu acho que aqui entra um pouco daquela visão do business agility. A empresa precisa ser ágil ponta a ponta, você precisa
construir uma visão sistêmica. E se você não gerar eficiência no todo, provavelmente você vai ter mais dificuldade de gerar eficácia. Então, eu acho que tem lógica, né? uma questão lógica. Então, você tem ali o Business Agility, que era você olhar para a empresa como um sistema e ela inteira precisa ser ágil. Eu acho que tem muito a confusão, que era, até eu brincava muito com isso. Nós somos ágeis. O que vocês têm? 100 times rodando Scrum. Age em massa na minha vida. Você tinha 100 times rodando Scrum, tá bom, mas assim, pode ser uma característica. Como entra algo para esses times desenvolverem? Eu testo isso e trago o real valor da agilidade. É entregar ciclos curtos, eu entender se isso faz sentido, meu cliente aceitou, eu entreguei valor, volta, é Entrega rápido. de valor contínuo. Eu consigo fazer isso de forma rápida? Eu desenvolvo, entrego, meço, meu cliente usa, eu sei se isso gerou valor e eu mudo meu plano de forma contínua, rápida. E toda a instituição está envolvida nisso. Para mim, a agilidade é maior porque você tem que olhar o todo e não só aquele trecho que é dev desenvolvendo rápido e colocando feature em produção. Muito legal. Né? Assim, e aí eu vejo hoje uma das grandes dificuldades é a construção desses roadmaps onde essa visão clara do que eu preciso entregar, do como isso... Que é aquela minha pergunta original, né? Exato, tipo, do produto. Do produto. Então, assim, a agilidade... Eu entendo que deveria estar no todo, mas teve muita dificuldade, sim. Da gente chamar agilidade pedaços. Acho que faz parte, né? Do aprendizado, da maturidade. De como você joga Você tem várias dessa mesa que tem ranhuras, tem, sei lá, impedimentos aqui. Quando você joga água, a água não vai bonitinha, né? Ela vai crescendo. Mas acho que ela continua trazendo lá um benefício. No começo, em consultoria, quando eu saí do banco e fui para uma consultoria, porque eu queria vivenciar outras empresas, modelos que fizessem a mesma coisa, na primeira a gente não tinha um modelo de agilidade. Como que eu vendo agilidade? O que é isso? E foi uma grande dificuldade, como é que a gente estrutura o que eu quero vender? Qual que é a proposta de valor? Porque eu estou vendendo, no fim, o quê? Uma pessoa que está indo construir uma estratégia? Ou eu estou indo colocar pessoas alocadas que vão executar a estratégia do cara? Sim. Ou, então, veja, dali você já tira que pode ser diferente. Pode ter Totalmente. Você pode comunicar de forma... Empresas e pessoas podem comunicar de forma diferente também, outras pessoas escutarem de forma diferente. E outra consultoria depois que não, vamos montar uma proposta de valor, porque a agilidade é o todo. E se a gente não fizer o todo, esse trecho eu não vou conseguir mostrar valor. E real, não vou. Sim. Quem vai caindo, parte por parte, e depois... Legal esse seu ponto de vista. Então, o Business Agility dá a visão do todo, porque senão... Se você for... É legal isso daí que você comentou, até... Não estou em loop não, né, do legal, mas é porque se você pegar uma estratégia e você tá num inimigo, até numa batalha, vamos dizer assim, eu vou A brigando contra B, e aqui é um time, aqui é outro time. A gente até brincava, né, na parte de gestão de mudança. Andem juntos, começou lá, time de 15 pessoas, começou um trabalho de transformação, andem juntos, cara, não deixa nada entrar, se fecha. Por quê? Porque o ecossistema vinha como? Aquele ali é o que está insatisfeito. Os caras vinham e pum! Não sei o que, tal. Aí eles falavam demais, tal, perdia. Sai o cara, transformação ágil, multidisciplinar. Acabou de sair o cara da arquitetura. Não sei o que, vamos repor? Não vamos. Aí, não sei o que lá. Isso é camada de gestores, tá? Aí, você passou por isso. Não sei o que, tal, e aí esse time tá sem arquitetura, quem faz agora? Tem a de GMO. A de GMO comeu bola, não fez a pessoa, né? Não tô falando... Enfim, a pessoa de GMO, profissional de GMO, tá fazendo... Não fez, o cara reclamou, pediu a cabeça. Vamos trocar? Não. Aí já era, cara. Caiu. É inacreditável. Caía um de cada vez. Assim, tá. Eu falava, meu Deus, tanto que, né... Você passou por essa situação? De a estratégia de adoção ser derrubada aí progressivamente pelo sistema corporativo? Total. E algumas vezes... E é difícil você recompor. Geralmente, ou você mescla esse time, ou você refaz o time, realoca as pessoas e muda ali para você conseguir reengajar as pessoas. E muitas empresas não olham para o GMO, né? Que eu acho que aí também é um grande ponto. É essencial olhar para as pessoas.
tem métrica da ProSci que até fala isso, né? Sim. Você pode ter ali a melhor estratégia técnica e as pessoas se preocupam muito com técnico e pouco com pessoas. A parte de MO, ela é aquela que vai ajudar você de fato a dar o resultado. É muito interessante. Tanto que uma vez eu reagi um pouco mais bruscamente num post, e não contra a pessoa que postou, só era o post mesmo. Porque tava assim, 2014. Aí tava escrito RIP, né? Rest in Peace, GMO. E aí tava assim, 2024, Rest in Peace, Agile. Aí eu falei assim, ó, eu duvido que as pessoas que sabotaram o GMO e o ágil vão ter coragem de fazer isso com a AI quando o robô do Elon Musk estiver funcionando. Dizer assim, ó, eu vou te sabotar porque você é a transformação. Aí eu quero ver o que o robô vai fazer, entendeu? Porque é isso, o GMO é muito importante, né? Super. Qual o equilíbrio? Conta um pouquinho aí da sua experiência com o GMO, como que você organizou os times. Enfim, quem estiver em casa e não conhece muito, o que é o propósito aí do GMO? Bom, toda mudança tem reação e as pessoas passam por ciclos dentro dessa mudança, isso é normal. Então, quando você traz uma mudança, seja ainda mais quando você pega ela business agility maior, né, corporativa, as pessoas se assustam. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu passo por vários momentos dentro disso, né? E a gestão da mudança, ela traz ali uma visão de como você organiza essas pessoas para você mantê-las engajadas, para que elas tenham um propósito, porque tudo tem que ter um propósito, saber o que eu estou fazendo, né? Você organiza elas de uma forma que elas se engajem e elas tenham um propósito. E aí até casa com um pouco do que eu comentei lá atrás, né? Poxa, por que eu estou fazendo isso? Eu não sei, eu não consigo nem opinar. Só que essas pessoas, elas têm propósitos e elas têm conhecimento, elas se sentem mal por não poder opinar, por não estar junto. Empresa, né? Com certeza, e às vezes é um comentário de alguém que conhece muito disso, que está inserido ali, que pode ajudar esse cara que está só pedindo e passando, né, como era antigamente, a mudar, a melhorar e ter uma visão que ele não tinha. Então, é o olhar para isso como um todo. Então, a pessoa, ela faz parte daquilo. Quando você engaja ela e muda essa visão, ela consegue ser mais rápida, ela entrega melhor, ela é mais feliz naquele ambiente. Né? Você acredita na proposta. Né? Acredita na proposta. A gente estava iniciando um trabalho, você comentou um caso aí só para compartilhar. Um legal, e os dois são legais, mas são viés diferentes. A gente começou a fazer o trabalho, começamos pela camada. Um meio ok do líder, assim, tipo, vai lá, tá todo mundo fazendo isso, vou fazer também, né? Isso aí eu chamo que é a estratégia Gisele Bündchen. Nunca ninguém se deu mal contratando Gisele Bündchen para fazer campanha de marketing, né? Faz igual o outro banco, né? Aí ele deu um meio ok, a gente começou a fazer o trabalho, a galera não queria fazer o trabalho. Aí o cara olhou para mim e falou assim para mim: por mim, você não estaria aqui amanhã. Eu falei, cara... E compensar, essa é boa, né? Ok, né? E o outro foi uma coisa muito legal. Não sei se já passou por isso. Foi o que despertou quando você estava falando. A gente tentando estruturar... é gerente, é coordenador, é desenvolvedor, para passar as comunicações. Aí a pessoa de GMO falou assim, cara, você sabia que aqui essa empresa tem uma turma de motociclistas de quase 50 pessoas? Aí a gente, a gente fez o GMO em cima dos motociclistas. Porque se eles falassem bem e engajassem no projeto. Olha que legal isso daí. E faz toda a diferença, né? Isso, e GMO é uma prática com certificação, né? Você até falou, né, da ProSci e tudo mais. Sim. Você tem que gerar o desejo na pessoa, você gera ali, né, a vontade dela de ficar, e você muda uma cultura, né? Quando você vai fazer uma transformação, a base é mudar a cultura da empresa e trazer esse cenário mais colaborativo. Quem já nasceu digital consegue fazer isso de uma forma mais simples. Eu já conheci alguns nativos digitais que não, mas assim... A mudança dói, né? Mas a mudança dói, é natural. E aí a gente passa por fases, né? Com tudo, né? Puxa, mudei de emprego. Vou ter medo, né? Então, tem todo aquele ciclo ali que você precisa passar. E a empresa também tem que estar preparada para te suportar e você entender o que está acontecendo, né?